Bom pessoal, bom dia. Eu queria apresentar agora para vocês um software chamado CalcPad. Ele é um software open source, então, além de ter a vantagem de ele ser um programa gratuito, ele é um programa de código aberto, ou seja, qualquer um que tenha um pouquinho mais de noção de programação pode fazer as alterações que julgar necessárias dentro do código fonte, tá? E redistribuir da maneira que preferir. É claro, desde que você faça referência aos autores, tá? O CalcPad ele é um programa matemático, né, utilizado para desenvolver relatórios de engenharia, e ele pode ser obtido aqui dentro do Google. Basta vocês digitarem CalcPad, ele normalmente já vai puxar a primeira página, que é a página oficial, e a segunda página, que é a página de desenvolvimento dele, ou seja, é o canal ali do GitHub, tá? Particularmente eu gosto muito mais de trabalhar aqui com o GitHub pela facilidade, né? A gente pode estar conversando diretamente com o desenvolvedor, vocês podem fazer também o download da última versão aqui. Também recomendo para quem puder gostar do programa, né, tá fazendo uma doação aqui para o NED para ajudar a desenvolver esse programa, já que é um software gratuito, tá? Bom, vamos aqui dentro do CalcPad. O que é bem o CalcPad, né? Ele é dividido em duas telas, em que nós temos uma janela em que você pode entrar com o código do seu programa, e na janela direita você vai ter aqui a saída do seu programa. Então, para aqueles que já estão acostumados aí a trabalhar com o Smart Studio, ele é um pouco diferente. O Smart Studio é um tipo de software que você tem what you see is what you get, ou seja, o que você vê é o que você tem, enquanto o CalcPad ele já é um programa em que você tem what you see is what you mean, ou seja, o que você vê é o que você deseja, o que você gostaria, né? Então você entra na verdade com códigos e ele vai ser convertido aqui dentro do HTML. Então olha só que interessante. Existem duas formas da gente poder estar trabalhando com o CalcPad. Então a primeira é como se ele fosse uma calculadora, basta eu vir digitando aqui os valores, né? Então eu tenho, por exemplo, 5 mais 5, ele já vai me dar o resultado aqui à esquerda. Eu quero 4 elevado a 16, então ele já começa a me formatar e dar as respostas aqui à esquerda, para você, se for o caso de você precisar utilizar, né, de alguma forma essa ferramenta como uma calculadora simples, assim como você faria com o MATLAB ou o Scilab ou outros softwares que a gente tem por aí, tá? O que faz aí de diferença? Assim como o Smart Studio, o CalcPad ele também trabalha com unidades físicas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho 4 metros, eu posso somar aqui com mais 100 centímetros, tá? Então, ele deu lá 5 metros. Eu poderia também pedir que ele me desse essa resposta em milímetros, tá? Então, eu já posso fazer uma conversão. Para isso, basta colocar uma barra vertical e pressionar a unidade de saída. Então ele já vai fazer essa conversão automática dentro do programa. Outra grande vantagem que eu vejo no CalcPad, tá, é a saída em Word. Ou seja, basta eu clicar aqui no botão Open with Word, ele vai gerar para mim um arquivo output com o nome, tá, do projeto que eu estiver trabalhando, e ele já vai puxar aqui em equações, ou seja, já vem uma memória praticamente desenvolvida para nós dentro do Word, tá? Então, essa é uma das formas que a gente pode estar trabalhando com ele. Outra forma, que é muito interessante, é a gente começar a trabalhar com atribuição de variáveis, né? Então, vamos começar a dar um formato aqui bacana para o nosso relatório. Então, vocês podem ver, sempre que eu estiver digitando em uma linha, o CalcPad vai mostrar esses 3 pontinhos aqui pulando para indicar que você está digitando essa linha, onde ela se posiciona, tá? Vamos começar agora. Eu quero colocar um título, né? Então vamos colocar aqui Bhaskara. Então, para colocar um título dentro do CalcPad, basta eu sempre posicionar 2 pontos, tá? Então vamos colocar aqui a minha equação de segundo grau. Então, se eu quiser colocar um título qualquer ou uma linha de texto, basta eu pressionar o meu botão ali, apóstrofe ou aspa simples, tá? Então ele já vai interpretar que isso é um título, ele já vai inclusive colocar em formato negrito,
para você ver o que está acontecendo, e o texto ele já vai colocar também em verde. Então a gente consegue rapidamente interpretar o que está acontecendo. Então vamos começar aqui atribuindo as variáveis. Então eu posso colocar, por exemplo, A igual a 5, B igual a 12, C igual a 40. Né? E aí a gente pode fazer, vamos colocar agora o nosso delta. Eu posso também inserir essa notação grega, tá? Como? Basta pressionar aqui, por exemplo, eu vou colocar o D maiúsculo e posso pressionar o Ctrl G, que ele já vai fazer a conversão exatamente da minha letra para a letra grega. Então, eu vou colocar aqui B ao quadrado, mais 4 vezes A vezes C. Ok, temos aí o nosso delta. Vamos só finalizar aqui, menos B. Vamos colocar a primeira resposta, mais raiz. Como é que eu posso colocar raiz? Basta eu digitar aqui SQRT. Tá? Então coloco SQRT, assim como na maior parte dos programas, né? Indico aqui a variável e faço a divisão necessária. Dependendo de como for, ele pode não interpretar, então a gente pode forçar essa separação colocando novos parênteses, né? Então ele vai falar que isso tudo faz parte do denominador, isso tudo faz parte do divisor, né? Então vamos só inserir aqui o nosso valor. Outra forma de você inserir algumas funções matemáticas é através aqui do comando insert, né? Então dentro do insert nós temos aqui algumas constantes que já existem cadastradas dentro do próprio CalcPad. Os operadores matemáticos, então ele vai mostrar para nós fatoração, exponenciação, divisão, né, divisão de inteiros, menor ou igual, funções, tá, trigonométricas, então ele tem bastante coisa aqui. E as unidades, né, unidades adimensionais, porcentagem, né, ângulos, unidades métricas e unidades imperiais. Além de ele ter funções de plotagem, métodos numéricos, né, e aí algumas programações e iterações de controle, tá? Assim como eu também tenho variáveis ou macros e aqui algumas ferramentas a mais que são a forma com que eu quero que ele apresente o meu HTML, se eu quero que ele seja um itálico, né? Mas isso aí nós temos alguns atalhos aqui que podem nos ajudar, olha só que interessante. Basta eu secundar aqui o meu texto e pressionar Ctrl B, ele já vai inserir aqui em roxo as tags, tá? As tags são o quê? São tags de HTML, que elas informam a formatação do meu texto, né? Então, olha só que interessante. Nós já temos aí a nossa equação de segundo grau. Eu só vou copiar e colocar uma segunda aqui para dar a minha resposta. Então, nós temos as duas respostas aí da nossa equação de segundo grau. Qualquer outra ferramenta eu também poderia colocar por aqui, ó. Então, eu tenho a multiplicação, a divisão, poderia inserir os próprios números por aqui também, né? Números, operações e funções, ó. Arredondamento, log, tangente, cosseno, seno, cossecante, tá? Então temos todas as nossas informações necessárias aqui nesse teclado do CalcPad. Então olha só que interessante agora, se eu pressionar novamente a minha saída, ele já vai puxar diretamente para o nosso Word as equações já formatadas. Tá? E ele já vai dar aqui também alguns títulos. Ó. Já veio o título com formato 18, textos com formato 12. É claro que a gente pode até mesmo definir quais são as fontes, qual é a altura que eu desejo que esse texto saia. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Agora, digamos, isso foi somente a nossa brincadeira com o CalcPad, como se eu estivesse trabalhando em uma calculadora. Né? Agora eu quero trabalhar com um formulário de entrada. O que isso significa? O que é um formulário de entrada? Digamos que o nosso código ele vai ficando cada vez mais complexo. Né? Depois eu vou abrir alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia do que é. Ou seja, o nosso código ele pode ficar com 400, 500, 600 linhas de programação. Tá? Então isso pode começar a dificultar, e aí para o usuário começar a digitar as variáveis nos pontos necessários, né?
ele vai ter que percorrer o código todo. Então, para facilitar a vida, a gente pode fazer o quê? Eu posso começar apresentando as variáveis de entrada, né? Então, vamos mostrar aqui essa variável de entrada. Para isso, eu vou digitar um ponto de exclamação, de interrogação, desculpem, e vou colocar o valor inicial de entrada. Esse valor inicial de entrada não precisa ser colocado. Eu vou apresentar aqui para vocês como. Olha só, eu vou colocar somente o ponto de exclamação, de interrogação, ponto de interrogação. Aparentemente, ele mostra para nós que a linha, na linha 4 há um erro, na linha 5 há um erro, na linha 6 há um erro. Por quê? Não foram definidas variáveis de entrada. Então, olha só, se eu clicar aqui, vejam que ele mostra uma setinha para eu entender onde é que está acontecendo esse erro, né? Quando eu trabalho com formulários, né, a gente pode aproveitar melhor o CalcPad. Como? Para eu poder abrir o formulário de entrada, gente, basta vir aqui, para compilar, né, esse formulário de entrada, ou basta eu pressionar aqui o meu botão F4. Tá? Então eu digito quais são as minhas variáveis, 10 e 12. Ok, nós já colocamos essas variáveis aqui. Basta pressionar o comando para calcular ou pressionar o F5 no teclado. Então ele já vai entender, já vai fazer essa substituição. Interessante que se eu colocar o mouse ou passar o mouse sobre uma dessas variáveis, ele já vai mostrar quais são os valores adotados. O CalcPad por padrão, ele já tem essa opção de substituir. Quando você habilita essa opção de substituir e roda novamente a planilha, ele já mostra para nós a equação com as suas incógnitas, depois a equação com os valores substituídos, né? Então tem muita gente que gosta disso, principalmente para quem é professor, assim como eu, vai apresentar um exercício, uma resolução, então isso ajuda bastante, né, na hora de mostrar para o aluno. Então vamos voltar aqui, basta pressionar F5, pressiono novamente F4 ou aperto o nosso botão aqui e ele vai mostrar de novo o nosso código-fonte e a nossa janela de saída. Tudo bem? Uma forma também é escolher o que eu quero que seja apresentado antes e após o cálculo. Ou seja, eu posso escolher o que eu quero. Ué, mas como assim? O CalcPad, ele possui algumas ferramentas de controle de fluxo, tá? Essas ferramentas podem ser encontradas aqui dentro de inserir, no menu inserir, e aqui controles de visibilidade, né? Então todos os controles dentro do CalcPad, não só os controles, como as ferramentas, como senão, elas são precedidas do quê? Do meu operador cerquilha, ou sustenido, ou hashtag, eu não sei como é que o pessoal chama isso hoje em dia. Então vamos chamar aqui, que eu quero que essas informações só sejam apresentadas durante a pré-compilação. Mas o que é uma pré-compilação? Durante a apresentação do formulário inicial. Então, quando eu coloco pré, ele só vai mostrar essas informações quando você gerar o formulário. Aí vem um truque, tá, gente? Sempre que você tiver um pré, todas as variáveis de entrada têm que estar dentro desse pré ou dentro de um show, né? Ou seja, para sempre mostrar esse resultado. Então eu vou colocar aqui um controle que eu só quero que ele mostre um post, ou seja, as contas posteriormente calculadas. Mas digamos que eu quero mostrar de novo aqui o meu fórmula de Bhaskara. Então já com os valores, aí eu quero também de repente mostrar aqui a incógnita A, incógnita B, incógnita C. Não mudamos nada, tá? Vamos colocar só mais um texto, o resultado da equação será... Então olha que interessante. Agora, ao invés de colocar a equação de segundo grau aqui, eu vou substituir esse texto por insira suas variáveis. E vamos de novo aqui para a ferramenta de compilação. Então olha só que interessante. Nesse
formulário de entrada, ou seja, na minha seção pré, ele vai me pedir as variáveis. E depois que eu digitar a variável, vou mudar esse cara aqui para 50. Depois que eu digitar essa variável que eu queira, eu posso vir aqui e pedir para ele gerar o formulário final. Ele faz a substituição e mostra a saída do jeito que eu gostaria. Então, qual que é a vantagem disso, por exemplo, em outros programas? Eu posso ter centenas de linhas de código, mas a entrada de dados para o usuário fica muito simplificada. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma memória que eu utilizo para sapatas. Vamos aqui em scripts que eu tenho. Uma sapata utilizando um método das bielas e tirantes. Vou abrir aqui no CalcPad. Então olha só que interessante, gente. Dentro desse meu dimensionamento, ó, eu coloquei os coeficientes de ponderação que eu desejo, o concreto, o aço, os parâmetros do solo, as solicitações e os dados geométricos do meu pilar e da minha sapata. Tá? Então olha só, isso aqui é o meu formulário de entrada. Quando eu pressiono o meu output, ou seja, a minha saída, olha só, ele já fez as contas, calculou os valores de FCD1, FCD2, né, os parâmetros de BL tirante, já calculou a geometria da minha sapata e ele me deu aqui uma altura mínima. Opa, mas aí ele pausou o meu código. Olha que interessante, eu posso também colocar pausas ao longo do código. Então ele vai mostrar uma informação que eu posso estar entrando para atualizar. Né? Então, o legal é, para cada informação eu posso pausar o código e analisar o que foi feito até aquele momento e gerar esse relatório. Né? Então eu vou dar uma continuidade aqui, vou colocar a altura do meu trecho tronco piramidal, a altura do trecho retangular, olha só, já vai fazer a verificação da estabilidade. Passou tudo? Beleza, não preciso fazer nenhuma alteração. Volto aqui, faço a determinação das tensões que eu tenho atuante no solo, faço a verificação dos resultados que estão sendo adotados, ou seja, defino qual a profundidade do nó, venho fazendo as verificações. Então, tudo passado, foi tudo aprovado, basta eu pressionar aqui o meu output, né? Olha só, já vai sair o relatório com a minha sapata isolada. Ó. Basta dar um salvar. E nós temos aqui o nosso relatório, ó, a nossa memória de cálculo pronta. Tá? Claro que vocês ainda tem bastante coisa que eu quero passar, né, para vocês poderem entender como funciona, para a gente chegar no resultado final desses.